Olá, amigos do Face, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente fazer mais um live aqui bem legal. E hoje nós vamos ter uma entrevista especialíssima, muito legal, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês por conta das informações que a gente vai estar trazendo hoje, tá? Vai ser bem bacana, porque nós vamos falar hoje de terapia neural. Pode parecer meio estranho o termo, porque de repente as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, mas é uma terapia basicamente na linha holística, tem muito a ver com a questão de metafísica, coisas do tipo, mas quem vai explicar isso direitinho, que a gente vai conversar, vamos explorar esse assunto, é a doutora Emiko Uchida, que é especialista nisso e que ela vai estar trazendo todas essas informações para a gente. E desde já eu agradeço a presença da doutora Emiko aqui, para que ela passe todas essas informações para a gente, ok? Doutora Emiko, boa tarde, obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda aqui. Oi, Nelson. É um prazer estar aqui com você falando de terapia neural. Maravilha, eu só vou colocar agora a câmera um pouco mais distante para a gente conversar e vocês vão acompanhando, ok? É isso, né, gente? Ao vivo é assim mesmo, né? Então a gente vai, né? Conversar meio nessa questão. Então, doutor Emico, explica pra gente o que é essa terapia neural, qual é a sua formação que você aplica essa técnica no seu trabalho, qual é a sua especialização? Você se formou em quê? Eu sou dentista, e hoje eu atuo no consultório particular e eu também trabalho na USP no departamento de dor orofacial e DTM, que são os distúrbios na articulação temporomandibular. Entendi. E lá eu estou fazendo projeto de pesquisa em cima da terapia neural. Ah, que interessante. O que é essa terapia neural? Explica para os internautas que estão vendo a gente como é que é isso para quem não conhece. A terapia neural feita na boca, ela é chamada de odontologia neurofocal. Então, a gente, através da história de vida, que demora mais ou menos uma hora e meia, a gente pergunta para o paciente quais foram os traumas emocionais que ele tem e para saber quais são os campos interferentes que ele tem. E é, é até meio estranho dizer isso, mas isso está escrito até em livros, que 70%, né, das causas das doenças que existem no corpo, não só na parte física, mas como na parte emocional, como na parte mental, 70% da origem de todas essas doenças tem origem na boca. É mesmo? Na boca, incrível isso. Então, Nossa. o dentista, ele tem a faca e o queijo na mão, mas o próprio dentista, ele nem desconfia disso. Então, a responsabilidade do dentista é muito grande. É Ele verdade. pode estar curando o paciente de uma doença crônica e também ele pode estar provocando até iatrogenias, quer dizer, problemas Além do que já tem. além do que já tem. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, o dentista, ele tem que usar material e fazer procedimentos que não provoca problema para o paciente. Porque, infelizmente, na faculdade, a gente aprende que a gente deve usar material que seja resistente. Mas eles não explicam que a gente não pode usar material, os metais, que não fazem bem pra gente, que Sim, é biologicamente incompatível com o nosso corpo. E entendi. aquilo, a longo prazo, vai provocar doença no nosso corpo. Organismo. Como é que é então esse metal? É uma substância? Como é que é? O tratamento funciona como esse Isso. Então, a base da terapia neural neural? é o uso da procaína, né? Procaína. Isso, através da história de vida, a gente vai ver onde estão os campos interferentes, que pode ser na boca, pode ser no corpo, e nessa região que a gente acredita ser a causa do problema, é ali que a gente aplica a procaína. O que é procaína? É um anestésico bem fraquinho,
tá? Que é 0,5%, então ela não vai ter função de anestesiar nada, ela vai ter a função de desbloquear os canais energéticos do corpo que estão bloqueados. Entendi. Tá? Então a procaína, ela vai dar como se fosse um estímulo elétrico que vai fazer a célula acordar e o corpo vai começar a reagir acordando. Então ela vai atuar ao nível de sistema hormonal, de sistema endócrino, né? De sistema imunológico. Tá? Então ela acorda o corpo para começar a funcionar. Então ela atua ao nível de energia vital. Então, pelo que eu estou entendendo, acredito que também o internauta deve estar vendo, entendendo, é que dá para você identificar problemas físicos, traumas, através de uma avaliação da arcada dentária da pessoa. Através da história de vida, né? Por exemplo, o paciente vem no consultório com uma queixa. Às vezes ele está com uma dor, às vezes dor no joelho, às vezes ele está com um problema no rim, às vezes ele está com problema, dor no ombro, às vezes dor nas costas, às vezes ele está com problema na boca, né? Então a gente vai fazendo história de vida para saber quando começou. É feita uma anamnese, você faz toda uma avaliação de um histórico de vida da pessoa. O mais importante é isso, esse histórico, tá? Eu conheço algumas pessoas que dizem fazer a terapia neural, mas ela aplica a procaína só no local da dor. Isso não adianta fazer isso. Porque vai passar a dor durante alguns minutos, algumas horas, alguns dias. Depois volta a estaca zero. Às vezes volta pior ainda. Por quê? Porque não trabalhou com a causa da doença. Isso é importante. É só o sintoma. É a mesma coisa dar um remédio. Né? Por isso que nós somos contra o uso de antibiótico, analgésico, anti-inflamatório. Porque isso só vai trabalhar ao nível de sintoma. E não da causa daquele problema. Do problema propriamente, Isso. Né? E toda a causa ela é psicossomática. Tem um evento emocional, tem um estresse, tem essa parte emocional envolvida. Entendi. Tá? E por que eu dou tanta importância para a boca? Não é porque eu sou dentista, não. O médico também, tá? Ele vai dar muita importância para a boca. Por quê? Porque o dente, ele é formado por células, tá? Então ele vai absorver. Então todo aquele evento, todo aquele estresse que ele passou, vai ficar gravado na memória da célula do dente. Então quando a gente percebe que aquele dente é um campo interferente, a gente aplica a procaína naquele dente, o paciente começa a relembrar todo o estresse que ele passou naquela época que ele começou a ter problema. É automático? Quando você... como é que é essa catarse, essa dispersar dessa... Isso é uma coisa individual, depende de paciente para paciente. Entendi. Porque eu não sei até que ponto, né, que ele sofreu aquele trauma ou não, até que ponto que ele conseguiu, na época, entender e compreender a situação. Eu conheço, só para dar um exemplo, eu conheço uma pessoa, uma amiga minha que é dentista, ela estava passando por um processo de divórcio. E a gente sabe que todo rompimento é traumático. É verdade. Né? Envolve filhos, né? Uma série de coisas. Isso quando não é uma coisa bem, vamos dizer assim, em consenso, né? A separação já não é uma situação muito legal, né? Agora, quando o casal está em pé de guerra, aí fica difícil, né? Isso. Aí, ela me procurou porque começou a doer um dente, né? Deu canal em um dente. Aí eu perguntei para ela, porque a dor, ou até uma cárie, ela não aparece à toa. Não aparece. E tudo existe o porquê. Nada acontece ao acaso. Então eu perguntei para ela, o que está acontecendo na sua vida para que esse dente tenha doído? Isso, ela falou assim, ai, amiga, eu tô passando por um processo assim, o meu marido tá assim, aliás, meu ex-marido, né? E aí ela começa a contar, e ela começa a chorar, e a gente aplica ali, aí ela tem aquela catarse, aquilo tudo que ela não manifestou, né? Na época, aí muitas vezes ela tem uma catarse, às vezes ela não vem catarse em forma de choro, em forma de
Cada reação é de um jeito. Isso. Às vezes tem em forma de compreensão. Aquilo que antes para ela é traumático, ela não consegue nem pensar naquilo, né? Depois que ela recebe essa sessão de terapia neural, ela passa a compreender e aceitar melhor a situação. Interessante isso. Né? Então ela tem mais clareza daquilo que está. Então aquela situação já não se torna mais tão traumático assim. Né? Por isso que eu tenho vários pacientes também que têm doença crônica. Tem tumor, câncer, né? Que às vezes o câncer é terrível. Então às vezes ela não está sabendo lidar com aquilo, ela tem medo de morrer, mas não quer aceitar, ela não quer mostrar para a família que ela está sofrendo, ela tem que disfarçar. Então você imagina o quanto que ela está sofrendo? É verdade. Tá? É verdade. Ela não quer mostrar a fraqueza dela, ela quer lutar contra a doença, ela quer viver. É verdade. E quando ela recebe uma sessão de neural, ela consegue, ela libera todas as emoções. Aí ela chora muito, muito, muito. Eu espero ela acalmar. Aí depois que ela acalma, eu pergunto: você quer falar? Aí ela começa a falar, né? Aí ela fala assim: ai, Mico, agora que eu tive noção do medo que eu tenho de morrer, eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia do medo que eu tinha da morte. E agora eu tenho essa clareza, né? E eu tava com uma angústia muito grande aqui na minha garganta, que eu tava sentindo falta de ar. E agora eu liberei, chorei bastante, e agora eu tô me sentindo aliviada. Aí quando ela vem na próxima sessão, depois de algumas semanas, ela me conta assim: Mico, agora eu tenho mais clareza e agora eu não sinto mais aquele medo que eu tinha antes. Agora eu estou aceitando a minha doença melhor. Olha só que interessante. Tá? Então a gente percebe que ela começa a ter uma qualidade de vida melhor. Internauta, vocês conheciam sobre isso? Eu acho que não, né? Porque realmente é um assunto muito interessante e até vocês devem estar se perguntando: como que dá, doutora, para identificar um problema traumático, alguma coisa do tipo, pela arcada dentária? Como que você consegue identificar isso? Porque, pelo que eu estou entendendo, é muito na linha da metafísica. Não, né? existe sim. É uma coisa bem prática. Igual, por exemplo, um paciente, ele tem vários metais na boca. É o metal do pino, é o metal da prótese, é o metal do implante, né? O metal do amálgama. Né? E a gente nunca aconselha fazer um implante de níquel titânio, como todos estão fazendo, e sim de zircônio, que é biologicamente mais compatível. Então você imagina vários tipos de metais dentro da boca, em contato com a saliva, aquilo vai provocar uma corrente elétrica, vai provocar uma corrente galvânica, e isso altera todo o campo eletromagnético. Nossa a Senhora. longo prazo, isso vai dar origem à doença. Às vezes, a doença não é na boca. Às vezes ela vai dar uma doença muito longe, muito distante da origem. E muitas vezes o médico nunca vai desconfiar que aquele problema que ele tem está relacionado com aquele implante, ou com aquela prótese, com a ponte removível. Olha só, uma ponte removível é quando tem aquele metal no palato, no céu da boca. Né? Aquele metal no céu da boca, ele está rompendo, ele está passando no centro dos canais dos meridianos da acupuntura. Porque os meridianos da acupuntura é tudo no longo eixo do corpo. E passa por vários dentes e passa pela boca. O metal da prótese, ele está nesse sentido, transversal. Então ele está cortando o meridiano. Ali rompe o canal energético. Então para de fluir energia. Então a energia da pessoa fica estagnada naquele ponto. Olha só. Né? Então olha o nível energético, como o problema começa cedo. Porque a doença quando vem, é porque ela já passou pelo nível energético antes. Entendi. Então tem como a gente já romper isso antes. Né? Então respondendo a sua pergunta, nós podemos fazer teste de vários dentes que a gente desconfia ser o campo interferente. Ou de várias regiões. No céu da boca, por exemplo, a ponte está lá, mas não tem dente no céu da boca.
mas eu posso aplicar a procaína lá e ver qual a reação que o paciente tem. Então, existem esses testes que a gente faz na boca para saber se aquilo está certo. Por exemplo, o paciente tem uma dor no joelho. Tá. Eu desconfio que essa dor no joelho está relacionada com o molar. Mas ele tem uma prótese nesse molar e nesse molar. Eu não sei qual é o molar. Aí eu vou fazer um teste de dente nos dois. Eu faço em um, o joelho estava igual. Eu fiz no outro, a dor no joelho sobe. Então era aquele Então é dente. aquele lá, né? Exatamente. Então o efeito é imediato. Entendi. Isso pode acontecer com qualquer dor que a pessoa tem no corpo. Vamos ilustrar um pouquinho, né? Porque eu vi que você trouxe um mapa, eu sei que não vai dar de repente para mostrar muito aqui. Sim. Porque assim, pessoal, ela trouxe um mapa assim, da arcada dentária, mas ela vai explicar de uma outra forma. Vamos aproximar só um pouquinho. O pessoal pode ver, levanta um pouquinho, né? Tudo arcada dentária, né? O pessoal tá vendo, tá? Isso, tem a parte inferior e essa parte superior. E aí você identifica quais são as regiões do corpo, vamos dizer assim. Explica um pouquinho para o pessoal. Esses dentes da frente são os incisivos, são os 4 incisivos. E dentro da medicina chinesa, esses incisivos estão relacionados com a parte ginecológica da mulher, com o rim, com a bexiga, e nos homens com a próstata, tá? E nos órgãos masculinos, tá? Então, quando o paciente... Então, eu vou agora tirar de foco e eu vou explicar um pouquinho isso. Tá. Então, às vezes, o paciente tem um problema nos incisivos, que são os dentes da frente, Tá. né? E depois de algum tempo, você pode fazer um exame nessa pessoa, ela vai começar a ter problema ou no rim ou na bexiga. Então, quando o paciente vai no médico, né, ele relata que ele está com problema. Quantas mulheres têm problema ginecológico, mioma, tira o útero, problema de endometriose? Hoje está muito comum isso. E quando o médico, ele tem que pedir uma panorâmica, radiografia e ver o que tem na boca. E pode ver que tem problema nos incisivos. É mesmo? Aí ele tem que encaminhar para a gente fazer uma desprogramação, porque enquanto não desprogramar, enquanto não ver, não tratar aquele dente da frente que está com problema, aquele problema no rim, na bexiga ou ginecológico, não vai resolver. É mesmo? Vai e volta, vai e volta, vai e volta aquele problema. Por quê? Porque a causa muitas vezes está aqui na boca. E qualquer dente, em qualquer dos dentes, vamos dizer. Dos incisivos. Dos incisivos, principalmente na parte da frente. Tanto superior, tanto inferior. Tá? O Entendi. mesmo problema em cima é o de baixo. Entendi. Tá? Isso é nos incisivos. Agora, nos caninos, que são os dentes da presa, que são os intermediários, tá? Dentro da medicina chinesa, eles têm relação com o fígado. E o fígado tem relação com a raiva. Isso metafisicamente falando, né? Isso. Não, dentro da medicina, A medicina chinesa também. Né? É o sentimento que está relacionado com aquele órgão. Gente, problema de fígado é raiva, tá? Percebam isso. Quando o fígado não tá bom, é porque alguma coisa de raiva e mágoa você está guardando aí dentro de você. É isso? Isso. E aí você consegue identificar pelos caninos. Isso, pelo canino. Então vamos investigar o canino e ver o que tem ali, tá? Agora nos pré-molares, que é atrás do canino, que é o primeiro e o segundo pré-molar, na parte intermediária, tá? Eles já estão relacionados com o pulmão e o intestino grosso. Interessante. Tá? E qual o sentimento relacionado com esses órgãos? É a tristeza, tá? Então eu vou dar um exemplo. Fantástico. Eu conheço uma pessoa que ele perdeu o pai no começo do ano. Tá. E quando ele perdeu o pai, ele passou por uma tristeza muito grande, né? E aí ele teve uma série de problemas. E quando ele veio no consultório, tá? Ele relatou que ele estava sentindo muita dor no peito. Aí quando
eu fiz a aplicação nessa região, tá? Ele sentiu uma forte dor no pré-molar. Aí, quando eu fiz a aplicação no pré-molar, então você vê, é o paciente que vai me falando Ele vai o caminho que eu tenho que seguir. Aonde eu vou aplicar a procaína? É o próprio paciente que vai falando. Entendi. E eu só vou seguindo a pista. Tá. Aí, quando eu apliquei a procaína no dente dele, ele levantou assim da maca, falou, eu preciso falar, eu preciso falar, preciso falar, preciso falar. Aí eu perguntei pra ele, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso falar. É porque quando meu pai morreu, eu senti muito remorso, eu fiquei muito triste, eu me senti culpado de não ter feito, porque eu não fiz nada pelo meu pai em vida. Então agora eu tô sentindo muito remorso, porque eu fui um filho muito ausente. Isso, gente. Eu fui um filho muito ausente. Ele sentiu assim muita tristeza, muita tristeza. Bateu o sentimento de culpa. Isso, e o pré-molar está relacionado com a tristeza. Gente, que fantástico isso! Tá? Então é essa relação Gente que a gente faz. É. Tá? Então existe uma relação da dor física com a dor emocional. O que estava acontecendo, né, emocionalmente na época que ele começou a dor física? Sei. Né? O que desencadeou aquilo? E também a relação. O que aconteceu na boca, né, naquela época? Entendi. Né? Então a gente faz toda essa relação. Mas é tudo, você faz tudo detalhadamente, tudo bonitinho, antes até de aplicar a procaína, né? Não, na primeira consulta, através da história de vida, eu sei por onde começa, eu sei o primeiro estímulo. Ah, tá. As cenas seguintes, eu não sei, nem o paciente sabe, Entendi. mas é o paciente que vai trazer a história para mim. Entendi. Eu sei aonde aplicar, mas eu não sei o que vai acontecer. E pelo que você falou, a procaína que você falou que é um anestésico bem levinho, né, que você falou, mas parece que tem um efeito assim imediato, vamos dizer assim, é papum, vamos dizer assim. Aí eu digo, depende, por quê? Nem sempre o paciente fala a verdade. Essa foi legal. Às vezes o paciente precisa ter confiança na gente, e isso demora 2 ou 3 sessões para ele contar. Eu percebo isso nas mulheres que sofreram aborto. Aborto? É. Elas nunca contam para mim isso na primeira sessão. É mesmo? Nunca. A maioria? Assim, são poucos. E assim, com o tempo, abuso. Nossa, eu tenho muitas mulheres que sofreram abuso. Muitas, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo para entender isso. É legal. Uma psicóloga encaminhou uma paciente para mim, porque acho que ela estava tão estagnada, ela não estava evoluindo, né? Então ela estava assim muito presa. Aí a terapeuta, a psicóloga, encaminhou para mim para fazer uma sessão de neural para ver se abria outras portas. Aí eu fiz umas 2, 3 sessões e só na terceira sessão ela falou para mim: Emica, eu não sei se isso é importante para você, mas desde de adolescente, eu tenho um furúnculo perto da vagina. Olha só. Eu falei, mas como que você tem isso? Quando que apareceu? Então, Nico, a minha mãe me levava no ginecologista, ela me dava a pomada e passava. Depois de um tempo voltava. E assim ficou a vida inteira. Ela chegou no consultório com 36 anos. Nossa Senhora. Aí eu perguntei, não, mas como? Me conta mais a sua história, né? Aí ela falou assim, Nico, a única coisa que eu sei é disso, que eu tenho esse furúnculo e toda vez que eu aperto sai pus. Às vezes ele seca, às vezes o pus volta. E ficou assim a vida inteira. Aí falei, como ela não conseguia me explicar a origem disso, quando começou, porque o envolvimento ali, né? emocional com certeza muita coisa escondida no subconsciente dela. Sim, sim. Aí eu resolvi aplicar procaína lá aonde ela tem o furúnculo. Ali na região da vagina. Quando eu apliquei ali, ela fez uma região, ela fez um movimento assim de fetal, como se ela estivesse protegendo, né? E quando ela fez esse movimento em cima da maca, ela começou a falar assim, não. Que loucura! Ela começou a falar, não.
Ela demorou uns 10 minutos nessa catarse. Aí quando ela acalmou, voltou a si, eu perguntei, você tem alguma coisa para me falar? Ela falou assim, Mico, eu revivi um momento quando meu pai abusava de mim. Gente, que loucura! Então ela sofria abuso do pai, Jesus, só que ela não tinha amado. compreensão. Ela não entendeu o processo dela, né? E como aquilo ficou mal processado dentro dela, a reação do corpo era, não conseguindo entender a história dela, expurgava aquele sentimento de rejeição. Olha como o corpo é maravilhoso, gente. Através daquele pus que ia saindo dentro dela. Aquele pus era aquilo que ela não compreendeu. Quer dizer, o corpo dá os sinais para a gente, né? É o que a gente sempre fala, doutora, só um minutinho. É o que a gente sempre fala. Eu falo isso para os meus pacientes. Quando o corpo está dando algum sinal, vai ver o que é. Sabe, a gente tem a péssima mania, e a doutora sabe disso, que a gente só procura quando está no limite extremo, às vezes nem procura. Isso. Inclusive, uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes da gente entrar no ar aqui, a questão do uso de medicação, que é uma questão que eu pego muito. Porque eu sou muito adepto à medicina, terapias holísticas, medicinas naturais. Não sou contra a alopatia, em hipótese nenhuma, porque eu acho que tem a sua funcionalidade. Mas hoje em dia a gente tem aquela coisa de só tomar o remedinho para passar aquele momento, para poder seguir o dia, aguentar o dia, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quer dizer, isso você também deve ver, com certeza, porque a questão do corpo reagir é porque está dizendo alguma coisa, e pelo que você está falando, muitos médicos não têm essa visão holística. Pois é, então... E isso eu já falei várias vezes. Então, vale a pena você, internauta, que está assistindo a gente, tá? Escolher muito bem o profissional que você está procurando, tá? O profissional, ele tem que conversar com você e saber o que provocou a sua dor, o seu incômodo, a sua doença. E tem um fundo psicossomático atrás disso. Tá? Não é remédio que cura a doença da alma. Nossa, ela falou tudo, agora arrebentou. Agora. Não é remédio que cura. Você tem que entender qual foi o evento emocional lá atrás, que desencadeou. Às vezes não foi o primeiro golpe emocional. Às vezes foi o segundo golpe emocional, às vezes foi o terceiro golpe que transbordou o copo que estava cheio. Entendi. Olha só que então, coisa. Então tem que vasculhar, tem que fazer uma história de vida. Aqueles médicos ou dentistas que fazem consulta... De 5 minutos e olhe lá? Não dá, gente, não dá. Com certeza o diagnóstico não é por aí. Às vezes o profissional nem pergunta. O que está te incomodando? Ou então quando pergunta está assim, né? Infelizmente a nossa saúde está desse jeito. Então eu alerto isso mesmo. Tá? É uma coisa que eu sempre falo, doutora, porque eu sempre falo para muitos estudantes ou pessoas recém-formadas. Quando você for atender o paciente, ele não quer saber que linha você segue, ele quer saber se você pode te ajudar. E se ele está vendo você como um ser humano, não apenas como uma pessoa. Isso. Né? Eu tenho muito essa visão holística também, eu gosto muito dessa visão, porque ser humano a gente não brinca. Com o ser humano a gente não brinca, com o sentimento das pessoas a gente não brinca. E a forma como você está descrevendo a reação que as pessoas têm, é uma coisa assim impressionante, porque essa procaína realmente esse anestésico, né, como você falou, ele provoca uma catarse, uma liberação, né, de emoções, de reações e até de insights das pessoas, né? Quer dizer... Sim, e o bom é que ele libera aquilo que ele guardou, aquilo tudo que ele reprimiu, às vezes a vida inteira, através da repressão sexual, repressão dos pais, repressão da religião, né? Repressão da sociedade, os próprios amigos fazendo pressão. Às vezes ele não é espontâneo, ele atua para satisfazer o meio ambiente que ele vive. Sim. Né? E ele reprime. Então, quando ele recebe uma sessão de neural, ele libera aquilo tudo.
É verdade. Tá? Então, às vezes, a pessoa não estava conseguindo tomar uma atitude na vida. Por quê? Ela estava... Reprimida. Ele não estava fazendo aquilo que ele queria realmente. Ele só estava fazendo o papel do eu bonzinho. Só para satisfazer o parceiro, né? A família. A família, a sociedade. Então, quando ele recebe a neural, ele coloca as emoções para fora. Então, isso libera. Então, isso dá uma leveza muito grande para a vida dele. Ele fala, eu estou me sentindo leve agora. Sabe? Então, é muito legal você ver essa reação do paciente. Gente, fantástico isso. Eu estou vendo que muita gente está aqui participando, doutora. Várias pessoas estão ali. A Márcia. Oi, Márcia. Obrigado por você estar aí. A Márcia é uma grande amiga minha, trabalhamos juntos. A Cássia, uma grande amicíssima minha. Ela tem uma ótica também ali em São Bernardo. A dona Megumi. Dona Megumi, ela é massoterapeuta, trabalha com shiatsu. É uma grande conhecida minha, uma senhorinha fantástica. Então, gente, aí eu vou entrar com a seguinte questão. Vou voltar num ponto que você falou. Você falou da questão da reação, das mágoas, dos ressentimentos. E eu lembro, uma coisa que eu quero passar para as pessoas, que antes também da gente entrar aqui no ar, a gente falou sobre a questão do tratamento com o câncer. Que ela também já atendeu pessoas com câncer. Como é que funciona o tratamento de pessoas que vêm com câncer para você, doutora? Tá. Ela contou uma história fantástica, gente. Tá. Eu estou atendendo uma paciente que está com câncer de pâncreas, tá? Pâncreas é um órgão vital, né? Sim. E ela já tinha passado por quase 30 sessões de quimioterapia. E qual a idade dela? Hoje? Hoje, 45 anos. 45 anos, é nova. Nova. Né? E ela falava, Nico, toda vez que eu faço a quimio, eu fico mal, fico uma semana de cama, eu perco o apetite, olha como eu tô magrinha, eu não consigo comer, eu tenho muita diarreia, né? Então a gente vê o dano físico que isso traz. Quem tem o câncer e passa por isso sabe como é que é, né, doutora? Isso. É impressionante, é uma judiação. Isso. Então a médica encaminhou para mim. Oi, gente, desculpa, caiu o sinal aqui, infelizmente. Transmissão ao vivo tem dessas coisas, né? Mas depois a gente vai editar direitinho e a gente vai concluir juntando os dois vídeos, tá bom? Então peço desculpas já de antemão para vocês, mas a gente vai retomar o que a gente estava falando sobre uma paciente de câncer que a doutora Nico estava falando. Prossiga, doutora, perdão. Tá. Então, o paciente com câncer, ele já está num nível emocional muito abalado, muito. Porque ele já está passando por vários, pela quimio, está usando remédios muito fortes, né? Então ele está completamente abalado, porque às vezes ele não vê melhora, pelo contrário, ele está... Então quando ele recebe uma sessão de neural, né, ele consegue colocar as emoções para fora, ele consegue Pois é, gente, parece que não estão querendo que a gente finalize aqui a nossa conversa, mas a gente vai até o final. Mais uma vez, perdão, doutora. E só para concluir, então. Tá. Então, é muito importante a gente devolver para o paciente a qualidade de vida que ele perdeu. Né? É verdade. Ou por emoções, ou por uma doença, né? Por traumas emocionais. Então, é importante que ele tenha uma qualidade de vida, tá? Sim. E com a neural, a gente consegue desprogramar o sistema dele, ele consegue liberar as emoções, e isso dá um alívio para ele. E a clareza que ele tem daquilo que está acontecendo com a vida dele. Entendi. Né? A clareza, saber a tomada de atitude, porque às vezes a pessoa fica num ciclo vicioso, ela repete, né? As várias cenas, às vezes só muda o personagem, mas a cena é sempre a mesma. E ele fala que não consegue sair daquele ciclo vicioso. E muitas vezes com a sessão da neural, ele tem a tomada de atitude, porque ele tem certeza, não, é isso que eu quero. Às vezes ele tem clareza, mas ele não consegue tomar a atitude que precisa. Aí eu recomendo fazer
sessões de terapia com psicólogo. Ah, Terapia para ajudar nesse processo de alavancar a vida dele. entendi. Isso é fundamental. Mesmo qualquer público que você atenda, você recomenda isso. Aqueles que estão precisando, alguns, só de ter a clareza, ele já muda. Ele já tem uma boa disposição, melhora o humor, ele muda completamente a qualidade de vida. Alguns não conseguem ainda ter a tomate e às vezes vem tanto conteúdo emocional que ele não consegue lidar com aquilo. Entendi. Aí é momento de entrar o terapeuta. E aí mesmo na questão da pessoa do câncer que você estava falando, né? Quer dizer, ela recebe a dosagem, vai dar um alívio para ela, não vai curar o problema. Não vai né? curar o Mas, câncer. por exemplo, não vai curar o câncer, obviamente, mas a terapia vai ajudá-la também em paralelo com o seu tratamento, Sim. a ela enfrentar melhor a doença. Isso, exatamente. Porque não é fácil aceitar o câncer não, gente. Eu conheço muita gente que consegue enfrentar muito bem, mas não é tão simples assim. Essa paciente, Depende muito do tipo da pessoa, né? essa paciente com câncer de pâncreas, ela falava que quando ela recebia a Neural, ela melhorava, né, a disposição e ela começava a ter apetite. Olha né? só que loucura. Isso. E como a gente aplica no local da dor, porque ela falava assim que ela tinha muita cólica. Então eu aplicava no local da cólica. Então ela saía assim, levinha. E ela falava, Mico, eu não via a hora de voltar aqui para você fazer uma sessão de Neural. E quantas sessões é preciso para a pessoa ter uma certa estabilidade ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, não existe protocolo na terapia neural. Não é igual à acupuntura. Não é igual na acupuntura que o acupunturista faz sessão de pacote de 10 sessões. Não. Às vezes na neural, uma sessão é o suficiente. Às vezes 2. Às vezes 3. Que loucura! Os médicos acupunturistas que fazem curso com a gente, eles falam assim, depois que eu aprendi a neural, eu potencializei a ação da acupuntura. Aquilo que eu levava 10 sessões, agora eu levo 2 a 3 sessões. Gente, isso é fantástico demais. Isso é fantástico. Então é isso que tem acontecido. Então ela potencializa. Então é como se fosse turbinar o efeito da agulha. Turbinar é bom, gostei. Gostei do turbinar. Doutora, você comentou, a gente tá para encerrar, você comentou de curso. Quem que pode ter, a doutora Mica, ela ministra curso de terapia neural, certo? Não, eu organizo. Você organiza, cursos tá, aqui em São Paulo. Tá. Quem que pode participar desse tipo de curso, doutora? Tá. Não é qualquer profissional. Não. Por causa da lei aqui no Brasil, que as profissões que permitem injeção de substância anestésica é só para médico, dentista e veterinário, tá? Veterinário. Então é muito Interessante, utilizado nos também. animais, Mesmo? muito. Excelente resultado nos animais. Não brinca. Nos animais. E é bom porque o animal não fala, mas você vê a reação dele depois que ele... Por exemplo, o cachorrinho, eu não faço, mas é que eu conheço os veterinários e no curso, eles fazem curso. Então a gente vê aquele animal que vem choncho, com o rabinho preso. Depois que ele recebe neural, ele sai saltitando, com o rabinho abanando. Então a gente vê que ele está feliz. Gente, até animal, que fantástico isso. Impressionante. Então, aquele assunto, né, que você estava perguntando, para quem é destinado esse curso? Então, por causa da lei no Brasil, a gente se restringe. Agora, outros profissionais de outras áreas da saúde pode fazer, mas como ouvinte, não vai poder aplicar nos pacientes. No caso, eu poderia, como ouvinte. Como ouvinte. Entendi. Tá? Mas a título de conhecimento. De conhecimento, é importante sim, vocês saberem o que está acontecendo com o paciente, a reação que ele está tendo, para você dar um respaldo para a gente. Entendi. Porque eu, como dentista, eu não tenho formação de psicólogo. Então, eu preciso da ajuda de um psicólogo. Aí entra o seu papel para a gente fazer um trabalho junto. Exatamente. E estamos juntos. Isso. E estamos juntos. Doutora, quando que vai ter agora essa próxima turma para o ano que vem? Para o ano que vem, vai ser em abril do ano que vem,
mas as vagas já foram esgotadas há 1 ano atrás. Meu Deus do céu, show de bola. Então, diante disso, a gente está vendo a possibilidade de abrir mais cursos aqui no Brasil, porque a demanda está muito grande, tá? Tá dando um boom, tá? Os médicos descobriram, os dentistas descobriram, os VETs também descobriram, então agora a procura está muito grande. E quanto tempo de duração é o curso? São 12 aulas. 12 aulas. 12 dias. 12 dias. Teórico e prático, com Entendi. atendimento a paciente. Então, você vê na hora o efeito. Gente, eu tô assim fascinado, pô. Tô aqui fascinado. Fascinado. Então, provavelmente vai abrir uma nova turma no ano que vem. Isso, a gente tem planos. E aí é pro segundo semestre. Isso. Gente, pro primeiro semestre esquece, tá? Não tem como. Doutora, infelizmente o nosso tempo já deu. Eu peço desculpa pelas algumas falhas que deu na transmissão por conta do sinal que a gente teve, tá? Gente, foi muito fantástico. Gente, eu prometo que agora não vai falhar e nós vamos no finalzinho, tá? Graças a Deus a doutora é muito compreensiva, uma pessoa que tem um lado humano fantástico. Eu a conheci batendo um papo aqui, comendo num restaurante aqui, e a gente fez uma amizade muito legal. Por isso que eu a convidei para bater esse papo com a gente. Então, doutora, para a gente finalizar, o curso não vai ter só agora, turma em abril, mas como que as pessoas fazem para contatá-la? Onde é que é o seu consultório aqui em São Paulo? E o telefone para elas entrarem em contato com você? O telefone do meu consultório é no ABC 4226-5906. E meu e-mail também é muito fácil, né, para entrar em contato, que seria emico1000, de número 1000, por extenso, tudo tá. junto, M-I-L, Tá. emico1000@yahoo.com.br. Eu posso tirar todas as dúvidas, porque eu sei que é um assunto novo, que desperta curiosidade, e eu sei que todo mundo vai ter dúvidas para tirar comigo. E eu estou à disposição para responder as perguntas. Eu vou colocar depois, gente, porque só para clarear para vocês, toda essa entrevista que a gente fez, eu vou colocar no meu canal do YouTube, que é o meu nome completo pelo Facebook, como vocês têm acesso, tá? Então é o Nelson Luiz Rascos, é o meu canal no YouTube. Eu vou colocar tudo eu vou colocar lá. E lá eu vou colocar o telefone e o e-mail dela, tá bom? E fica em qual cidade do ABC? Então? Em São Caetano. Em São Caetano do Sul, ok. E essa tabela que eu mostrei para vocês também, para quem quiser, está disponível dentro do meu site. Ah, qual que é o seu site? Que é doutoraemico.com.br. doutoraemico.com.br. O doutora é DRA-Emico com K.com.br. Isso. Então, para quem quiser imprimir essa tabela... Ah, legal. Aí, gente, que massa. Tem um outro atrás também que é igual e está disponível. Quem quiser imprimir é só pegar o do site e legal. Gente, oi Ricardo, boa tarde. Pena que você chegou aqui no final. O Ricardo também é um grande amigo meu, prestigiando aqui o trabalho da gente. Pena que você chegou no final, Ricardo, mas você vai assistir depois tudo direitinho, ó, por inteiro, tá? Eu quero agradecer a participação de vocês, quero pedir perdão pelas falhas que tive aqui na conexão, mas com certeza para mim foi uma entrevista fantástica, doutora. É uma linha muito importante para a gente poder divulgar, mas ainda nós vamos gravar mais algumas conversas aqui. Eu quero te agradecer muito pela tua presença, em nome das pessoas que estão acompanhando a gente, pelas que acompanharam, e que foi extremamente esclarecedora, e tem tantos pontos aí para serem explorados, que pro ano que vem a gente vai voltar, gente, para poder gravar mais umas. Sim. 1, 2, 3, quantas forem necessárias, porque realmente é muito importante esse seu trabalho. Obrigado por você ter vindo, tá? Desejo para você ótimas festas agora no final do ano, né? Muito trabalho, muita prosperidade, que seu trabalho flua cada vez mais, e pro ano que vem a gente volta aqui para a gente poder continuar essa conversa. Nelson, é um prazer ter estado com você, falando com os internautas, tá? E eu quero voltar sim, porque eu ainda tenho muita coisa para falar.
E eu sei que eu posso ajudar muita gente que tem dor crônica, sofre a vida inteira com alguma dor e vai médico, vai médico, vai médico e não resolve o problema, tá? Eu tenho atendido muitos casos assim com excelente resultado. Maravilha. Doutora, gratidão mais uma vez. Eu é que agradeço. Imagina, nós que agradecemos, né, pessoal? O Paulo Missala também, o Paulo é um grande conhecido meu também. Um abraço, Paulo. É isso, gente. Agradeço a compreensão de vocês, a participação de vocês. Tenham ótimas festas. Para quem eu não for ver, para quem eu não for ter contato. Mas semana que vem nós vamos estar aqui também. Temos outras entrevistas para gravar. O ano está acabando, mas a gente continua o ano na semana que vem ainda, tá bom? Então eu quero aproximar aqui de vocês, mandar um grande abraço para todos que participaram, que tendo alguma dúvida coloquem, postem aqui as suas dúvidas e mandem também o e-mail para a doutora Emiko depois, ela deixou o telefone de contato dela e se Deus quiser a gente vai estar aqui no ano que vem com ela para conversar novamente sobre esse assunto. Então obrigado pela participação, um grande abraço, fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Doutora, um abraço, obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, gente.